Boa noite para os encarnados, que os desencarnados já responderam. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui no Uniluz na quarta-feira à noite, né? Já que a nossa rotina de compromisso sempre se dá no domingo. Então a gente quer fazer a saudação inicial para os nossos amigos que estão conectados conosco nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, e a todos que estão aqui essa noite, que corajosamente, né, cumprindo o protocolo de segurança, saíram dos seus lares para que a gente possa refletir um pouquinho pelas lentes da doutrina espírita, nesse momento muito delicado que a humanidade vem experimentando. Desde o advento da primeira revelação, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, os Espíritos falam acerca das 3 revelações. E desde o advento da primeira revelação, que foi Moisés, que veio trazer para a humanidade a ideia do Deus único, nós estamos em um processo singular de evolução e de transição planetária. Então a humanidade era politeísta e baseava a sua crença em vários deuses e nas manifestações da natureza, né? Tudo aquilo que o homem não entendia e não compreendia era algo tido como sobrenatural. Então Moisés vem ao mundo, com a primeira revelação, nos falar de um Deus único. Depois, Jesus vem ao mundo para nos falar de que Deus é um Deus de amor. Já que o Deus que Moisés houvera apresentado, embora fosse um Deus único, era um Deus muito bélico e com sentimentos semelhantes aos nossos. E muita gente hoje ainda transita na faixa do entendimento e da compreensão da religião através desse Deus. Um Deus que se vinga, um Deus que segrega, um Deus que promove o apartheid entre as criaturas, dependendo da condição, da orientação sexual, da cor da pele, da condição tribal, da etnia, enfim. São muitos os condicionamentos que os olhares humanos, míopes, com relação à realidade de Deus, têm sobre a divindade. E com isso, na rotina de vida, né, e da manifestação religiosa, as pessoas acabam evidenciando, através desse Deus, que elas definem com uma semelhança impressionante com o homem, elas evidenciam isso na sua rotina de vida, também segregando, odiando, perseguindo, de maneira que quem não se enquadrar dentro daqueles postulados ditados por essa ou aquela religião, acaba sendo posto de lado. Mas quando Jesus vem ao mundo trazer a segunda revelação, ele vem falar para todos nós que nós precisávamos entender esse Deus ao qual Moisés havia se reportado como Deus único, como um Pai amoroso e bom, como um Deus justo, todo justiça e toda bondade. Mas nós ainda continuamos numa condição de miopia e não conseguimos aquilatar, nem apreender, não é aprender, é apreender a mensagem de Jesus. Aí vem a terceira revelação, para nós espíritas, com o advento do Espiritismo, a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, chega ao mundo como uma verdadeira carta de alforria, porque inaugurava-se uma nova era, a era da responsabilidade, porque até então nós vivíamos sob o guante da culpa, nós nos víamos culpados, já que as teologias vigentes apresentavam para a humanidade um Deus que castigava e que ficava muito de perto acompanhando as nossas mínimas atitudes, de forma que nós já nascíamos com a pecha de culpados. Então essas teologias, elas permaneceram durante muito tempo e ainda permanecem nos dias atuais, trazendo para as pessoas que assim entendem
a condição de culpados. É preciso você se batizar para se tornar uma nova criatura. Segundo a compreensão da teologia católica, é necessário você ser batizado, ali ainda criança, e se tornar uma nova criatura. Já os nossos irmãos evangélicos têm no batismo, não importa a idade, realmente, mas mais singularmente na idade adulta, na adolescência, enfim, que se aceitar Jesus, não é, ser batizado, é se tornar uma nova criatura. E o Espiritismo vem dizer para nós que nós temos uma biografia espiritual. Nós estamos hoje como resultado das várias vidas que nós já vivemos. Então eu faço até um parênteses na minha fala, para evocar para aqueles que são pais, principalmente quem tem mais de um filho, você vai poder comprovar o laboratório das vidas sucessivas dentro da tua casa, porque você olha para os teus filhos e observa que ali existem comportamentos diversos. Você não sabe, não consegue entender muitas vezes como é que dentro daquele grupo, 2, 3 filhos, existem criaturas tão díspares com relação ao comportamento emocional, à evolução. Um é cruel, o outro é amoroso, o outro tem mais ternura, o outro é rebelde. É interessante isso. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não é? Está aí caracterizada com todas as suas cores e traços a realidade da reencarnação. Mas vamos voltar lá para a chegada do Espiritismo, que é a terceira revelação, e mais exatamente na questão 625 de O Livro dos Espíritos. O tema do nosso bate-papo dessa noite é Jesus, vírgula, o arquétipo do amor. Lá na questão 625, Allan Kardec indaga as entidades venerandas aos imortais: qual é o modelo mais perfeito para a humanidade? Aquele que pode servir de modelo e guia para a humanidade. E a resposta dos benfeitores são 2 palavrinhas. Exatamente essas, segundo a tradução, que eu leio. Vede Jesus. Quando a gente vem conversar aqui no Uniluz, desculpa, numa noite de quarta-feira, nesse frio característico aqui de Recife, a gente quer falar sobre Jesus, o arquétipo do amor. Arquétipo significa modelo. E a nossa fala, ela vai ao encontro da grande realidade. Nós somos criaturas muito ansiosas. Então, quando nós nos deparamos com algum problema, seja de saúde ou qualquer tipo de angústia, Aliás, esse é um planeta que poderia se chamar planeta angústia, porque todo mundo experimenta suas angústias. Aliás, a vida é movida pelas angústias. Se não existem angústias, a gente não se movimenta, não sai do lugar. A angústia pode ser considerado o combustível emocional que nos impele para a gente se mexer. Sentir angústia é sentir uma coceira no coração, é ficar desacomodado, E aí, muita gente procura hoje soluções mágicas e mirabolantes para as dores experimentadas num planeta caracterizado como um hospital psiquiátrico, uma escola planetária. Então, quando a gente está sofrendo, o que a gente quer? A gente quer solução. E quando eu atendo as pessoas como psicanalista, eu percebo, na fisionomia, quando eu começo o atendimento, o meu primeiro atendimento é sempre uma entrevista para observar se a pessoa realmente cabe no tratamento psicanalítico. Então eu preciso conversar, identificar algumas coisas, fazer algumas perguntas. Então a pessoa chega com aquela carantonha, aquele semblante, assim que você até se assusta, de tão angustiada que ela está, tão desacomodada, sentindo tantas dores emocionais. E depois, com o passar do tempo, ela vai se apacentando intimamente, À medida que ela vai vomitando todas as coisas que estão asfixiando o seu coração e a sua alma, ela vai se aliviando. Eu percebo isso muito claramente, tanto nos adolescentes que se entrevistam comigo, quanto nos adultos, desde adultos de 20, 30 anos, até mesmo pessoas idosas, já com 70, enfim, pessoas mais velhas. É a realidade desses tempos. E a gente pensando em um modelo,
a gente fica procurando, né, embora os Espíritos nos orientem e tragam a boa nova de que Jesus é esse modelo, nós queremos uma solução mágica. Então nós somos aquelas criaturas que têm o malveso de abraçar as novidades. Porque nós queremos que as coisas aconteçam assim num passo de mágica. Então tem gente que procura cartomante, tem gente que procura trabalho, tem gente que procura um monte de coisa. Para quê? Para que miraculosamente, aquilo que eu não entendo muito bem como funciona, aquilo que vai evitar o meu trabalho de ter que me enfrentar, de ter que olhar no espelho e ver quem de fato eu sou e as coisas que eu preciso mudar em mim, porque é muito difícil eu enfrentar a mim mesmo. É mais fácil eu responsabilizar os outros por aquilo que me faz sofrer, ou algo que venha do além, ou alguém me fez um trabalho, ou caiu, está enterrado um sapo lá no meu quintal, lá, enfim, a gente fica procurando desculpas. E aí sempre existem esses enganadores de plantão. E como as pessoas são muito frágeis, elas acabam se abraçando a essas ideias de que algo irá acontecer para livrá-las. Só ela. No meio de 8 bilhões de habitantes no planeta, é só ela que sofre. Ou só ela que precisa de algo miraculoso, porque não é possível que aquilo esteja acontecendo com ela. No meio de 8 bilhões de criaturas, veja você. E aí a gente fica à caça de algo miraculoso. E mais uma vez, eu vou repetir o que eu já disse aqui, reiteradas vezes, aos domingos, quando venho fazer a fala aqui no Uniluz, como voluntário e como trabalhador dessa casa. A novidade que eu trago para os senhores e para as senhoras, nos dias 16 de dezembro de 2020, aqui na Uniluz, a única novidade que eu vos tenho para apresentar e para falar, chama-se Jesus de Nazaré. O arquétipo do amor. Mas ninguém aguenta mais esse papo de Jesus vai salvar, Jesus não vai fazer nada. Ele já fez o que ele tinha para fazer, que foi apresentar uma doutrina de amor, seja o seu evangelho e seja a boa nova. Eu vos trago boa nova. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, nós precisamos fazer um movimento em direção a ele. E aí, qual é a interpretação desse movimento que eu devo fazer em direção a ele? Eu preciso me tornar santo? Eu preciso me modificar? O que é que eu preciso fazer? Porque as religiões do mundo, né? As interpretações acerca desse personagem histórico que mudou o calendário humano, né? Que convencionou-se que no dia 25 de dezembro comemora-se o nascimento dele. E, aliás, tem muita gente desesperada, porque não sabe como é que vai fazer para encher a cara com aquele grupo de pessoas que enche a cara todos os anos. E hoje eu vi uma declaração do Papa Francisco, uma declaração assim muito inteligente, não é? De muito bom senso, em que ele dizia assim: aproveitem esse ano em que nós estamos mergulhados nessa crise e vivam um Natal diferente. Vivam um Natal reflexivo. Viva um Natal em que nós possamos nos aproximar efetivamente e espiritualmente. Não é misticismo, não é conversa fiada de religioso. É que o arquétipo do amor, esse tal Jesus de Nazaré, é de fato o modelo e guia da humanidade, ou o caminho, a verdade e a vida. Mas muita gente confunde a interpretação do caminho, verdade e a vida, ou Jesus como modelo, com um comportamento santificado, que a gente não tem condição de ter. A gente coloca aquele rostinho bonito, pacificado, e só nós sabemos o que se passa por dentro, e esquecemos a nossa condição humana. E como criaturas humanas, nós podemos sentir raiva, ter ódio, falar um palavrão no momento em que você estiver passando por uma contrariedade muito grande. Mas é evidentemente que você não vai poder viver com raiva, nem viver com ódio, nem viver falando palavrão. Então a gente afasta de nós a nossa condição humana para tentar ser aquilo que a gente não é, tentar ser aquilo que nem Deus espera que a gente seja. Por interpretações equivocadas. Então, a grande questão, quando a gente fala desse arquétipo do amor, né?
é que existem ensinamentos e orientações para que a gente possa apacentar o nosso coração. Mas nós somos criaturas preguiçosas. Nós somos espíritos muito preguiçosos e muito ociosos. Porque o trabalho não se dá no mundo. Eu não tenho que mudar ninguém com quem eu convivo. Eu tenho que mudar a mim mesmo. E enquanto a gente não tiver clareza, a gente vai continuar olhando para o mundo. E não vamos acordar com relação às nossas chagas interiores. Então a gente precisa refletir, pensar, por que é que eu estou enfrentando esse problema? Qual a mensagem que essa dor está trazendo para mim? O que ela quer me dizer? O que está acontecendo comigo? Mas então a gente vive meio que alheio. Eu já contei para vocês, eu contei no domingo, talvez alguém aqui tenha escutado eu falar. Eu lancei um livro na Bienal do Livro em São Paulo, em 2018, um livro que se chama Inimigo Íntimo, que tem um pouco da minha visão como psicanalista, né, e quem gosta de escrever sobre comportamento humano. E no Inimigo Íntimo eu escrevi uma frase que o editor pegou a frase e colocou na orelha do livro. E a frase diz assim: o cúmulo da rebeldia é morar sozinho e querer fugir de casa. Mas não é a casa de alvenaria, de parede, é a sua casa interior. Então o que se passa? A maioria das pessoas que eu atendo em consultório, elas estão fora de casa. E até que você convença alguém que está aflito, vivenciando um problema depressivo, ou passou por um processo de perda de um ente querido, não é? E a minha fala vai ser forte agora, não tenho a intenção de repreender ninguém, porque se alguém da minha família partir amanhã, eu vou chorar também, tá certo? Mas nós não temos ninguém. Quem é que nos pertence? Nessa altura do campeonato, com o coronavírus circulando aí, agora de maneira mais intensa, nós não temos nem certeza da nossa própria vida, porque o que nós temos é que ela é impermanente. Porque na minha porta, na sua porta, na porta de qualquer um, a morte pode bater daqui a pouco. Né? E o que se pede? Se pede que as pessoas se protejam, usem máscara, enfim, esses cuidados protocolares. Eu trouxe aqui para falar, para conversar um pouquinho com vocês, uma mensagem que eu achei muito bonita e também muito interessante para o nosso tema da noite. Jesus, o arquétipo do amor. Lembrando que arquétipo é um modelo, né? E os Espíritos, relembrando, questão 625 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos dizem que Jesus é o melhor modelo e guia para a humanidade. Modelo, não para que a gente se torne igual, mas alguém que serve de modelo para a gente começar a pautar as nossas ações. Então não é para virar santo, nem anjo, não é para criar asinha. Ainda essa semana, falando com um jovem de 20 anos, em consultório, ele me perguntou, mas eu não sei como é que eu vou fazer para encontrar a felicidade. Eu falei, você não vai encontrar. Ela não está geograficamente localizada, viu, meu filho? Em lugar nenhum. Felicidade é um jeito de andar. Você vai levando pancada, mas você não cai. E se cair, você levanta. E se chorar, você chora. E pergunta, Douro, o que você veio me ensinar? Né? Fui eu que construí, fui eu que chamei, fui eu que provoquei. O que eu vivo hoje, certamente é consequência de algo meu. Se eu não consigo compreender nada agora, a doutrina espírita tem uma resposta. Nós temos uma biografia espiritual, nós já vivemos outras vidas. Nós estamos hoje um personagem. Hoje eu estou Adeilson. Amanhã eu posso estar Maria. Hoje eu estou hétero. Amanhã eu posso estar gay. Depende da experiência que eu devo passar para crescer. Então, ao longo desses séculos em que a mensagem de Jesus veio ao mundo, né, há pouco mais de 20 séculos, a gente olhando para a história, né, que é contada nos evangelhos, a gente percebe que ele andava com os apóstolos
E quando aproximou-se a noite, a crucificação, todo mundo vazou, né? Todo mundo vazou. Ninguém queria ficar perto. Porque, evidentemente, que agora haviam conseguido prendê-lo. E eu queria fazer um parênteses para dizer a todos que quem prendeu, quem matou Jesus, foram os religiosos. Os que têm conexão com Deus. Então ele era tido como um contraventor, um revolucionário. E ali na hora em que tiveram que optar por Barrabás ou Jesus, foi a primeira cena em praça pública em que começaram a espalhar as fake news. Porque havia um interesse em que ele fosse morto. Porque ele ameaçava o sinédrio, os sepulcros caiados, os fariseus, aqueles que diziam uma coisa, pregavam amor a Deus e se comportavam de uma maneira abjeta. Como acontece hoje com os espíritas, muitos que falam uma coisa e fazem outra. Como acontece hoje com os católicos que também falam uma coisa e fazem outra. Como acontece com todo ser humano contraditório. E aí, evidentemente, que era preciso aproveitar a oportunidade, já que Pôncio Pilatos havia lavado as mãos, infiltraram-se então homens, a pedido do Sinédrio, entre as pessoas. Não é? Naquela época também se comprava votos. Olha, toma aqui 2 denários. Quando pedirem para votar, você vota em Barrabás. E houve ali no meio da turba louca essa infiltração. Então, quando colocaram em votação, Jesus ou Barrabás? Barrabás. E os interesses do Sinédrio e dos judeus, naquela época, eram atendidos. Então é estranho que os homens que conviviam com Jesus se afastaram dele. Mas havia um em especial. Um que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, porque nós temos uma identificação muito grande com ele. Nós temos uma similaridade comportamental com esse personagem, com esse apóstolo. Então eu trouxe para a gente refletir um pouquinho. Eu vou colocar meu óculos, não é porque eu não enxergue, é porque eu fico mais simpático de óculos, tá certo, pessoal? E a lição só serve para ler mesmo, porque quando eu coloco para olhar para vocês, não vejo ninguém. A lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, a lição 89, que nos fala acerca do fracasso de Pedro. E quem conhece esses livros, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, sabe que todos os textos têm uma frase introdutória do Evangelho, não é? Que é retirada para introduzir, olha, o assunto. E nessa lição, a frase que introduz o texto diz assim: e Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E Pedro seguiu-o de longe. Estavam todos lá no Monte das Oliveiras. Já havia acontecido a ceia, dele repartiu o pão, a cerimônia do lava-pés, tudo isso já acontecia. E chegou o momento do testemunho de Jesus. Então ele disse assim para Pedro e para os apóstolos: permaneçam vigilantes, eu vou me afastar para fazer uma prece. E ele se afasta. Em 1 hora ele volta, está todo mundo dormindo. E Pedro então olha para Jesus, se depara com Cristo e se assusta, porque Jesus tinha pedido para ele vigiar, pelo menos por 1 hora. E quando Jesus vê Pedro bocejando ou despertando, ele diz para Pedro: mas nem 1 hora. Isso vale para a gente refletir e pensar hoje. Nem 1 hora permanecestes comigo. Então vem a cena de Judas se aproximando, beija o rosto de Jesus, Pedro tira a espada,
corta a orelha do soldado romano e Jesus pede a ele: embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus é preso. E Pedro acompanha-o de longe. Há quanto tempo que a gente está acompanhando Jesus de longe? Você não precisa responder para mim não, responda para o teu coração. Há quanto tempo que a gente escuta essa mesma conversa, de que Jesus Cristo é uma referência, mas a gente acompanha de longe? Deixa eu ficar aqui de longe, atrás dos meus prazeres, atrás do gozo que eu preciso gozar, das coisas que falam mais de perto ao meu desejo. Porque se aproximar de Jesus talvez exija uma mudança de comportamento, e eu não estou muito afim de mudar de comportamento, mas eu estou afim de obter todas as bênçãos. Mas Pedro seguiu-o de longe, assim como nós fazemos hoje. Quando eu disse que existem alguma similaridade no comportamento de Pedro e no nosso, eu me refiro justamente a esse nosso ficar de longe, porque quando a gente se aproxima, a gente se compromete. É um padrão danado de difícil de seguir. E a mensagem de Emmanuel diz assim, o título é O Fracasso de Pedro, né? O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Todos sabem que os fracassos têm causas positivas. Ou, para quem tem olhos de ver, deve se perguntar, quando for visitado pelo fracasso, ou pela decepção, ou pela frustração, que segundo Chico Xavier, a frustração é a visita da verdade. Quando a verdade vem nos visitar, a gente fica frustrado. E aí, mas essa frustração traz um recado para nós, traz uma mensagem. Basta ter olhos de ver ou ouvidos de ouvir, para que a gente identifique por que eu estou passando por isso. Qual é a mensagem embutida no casamento que terminou, na doença que me visita, no amigo que abdicou da convivência comigo? Por quê? Ou nós, como agentes promotores do sofrimento alheio, porque nós fazemos as pessoas sofrerem também. A negação de Pedro sempre constituiu assunto palpitante, de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo, né? A gente diz assim: nossa, eu não convivi com Jesus, mas se eu convivesse com ele, se a gente convivesse como Pedro conviveu, talvez nós fizéssemos pior. Pedro convivia ombro a ombro, né? Então, é um assunto que demanda muito interesse. 12 apóstolos, não é? Ele não fazia tudo aquilo, e eles fugiram, se esconderam, não é? Olha que interessante. E Emmanuel continua dizendo assim: enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade, porque se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Por que nós nos negamos em momentos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo a nos aproximar de Jesus? Vou repetir, não é para se tornar santo, não. É para sermos criaturas mais humanizadas. Quem é humanizado, mais humanizado, aceita as pessoas como elas são. Aceita o preto, o branco, o trans, a lésbica, o gay. Aceita. Essa é uma visão humanizada, que não é preconceituosa. Não é? E aí Emmanuel continua dizendo para os nossos corações: seja bem-vinda, viu? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância, chamando a atenção para a invigilância dele e chamando a atenção para a minha e para a sua invigilância. Útil nessa situação é prestar atenção na sua invigilância. Será que nós somos invigilantes? Pessoal, eu estou me fazendo claro? Estou ou não estou? Pode continuar ou vamos falar de outro assunto? A gente pode falar de depressão, se vocês quiserem. Brincadeira, gente. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro,
na desatenção para com as advertências recebidas. Esse parágrafo merece uma parada mais longa. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Quem de nós aqui, eu tenho vontade de sair daqui, mas não posso, né? Tem que ficar aqui que o microfone está preso. Quem de nós aqui não recebe advertência da vida? Quais são as mensagens que a vida está te mandando? Para pedir para você mudar de rumo. Para dizer para você assim, ó, esse relacionamento não dá certo. Você não está vendo que ele está gritando com você? Não, mas eu amo ele. Vai continuar? As advertências vêm. Não, mas eu quero para mim. A gente insiste e a vida vai negando. E aí você deixa de olhar para as outras portas que estão ao lado, para as outras oportunidades, para as outras janelas, para os outros horizontes que a vida te apresenta. Você é um filho amado de Deus, com infinitas potencialidades. Por que se mantém preso em celas emocionais? Porque arruma algemas invisíveis para atrelar os teus passos, prender tua vida. Por que você acha que só determinada criatura é digna da tua afeição, do teu amor, da tua atenção, da tua generosidade? Não, mas é meu irmão, é meu pai, é minha mãe. Dentro da sua família você vai se deparar com criaturas que não têm afinidade com você. Você encontra pais narcisistas que querem disputar com os filhos, que é melhor que os filhos. Você encontra mães nessa situação e você encontra filhos terroristas também. Não, mas eu sou cristão, eu tenho que aguentar. Você não tem que aguentar, você tem que se proteger. Você não tem que dar as costas, mas você tem que erguer um muro invisível para se proteger. Caso contrário, você vai passar a sua vida toda como refém. A vida está te dando avisos. Eu falei, quando a Silvia me perguntou o tema da palestra, eu comentei com ela: Silvia, eu vou falar sobre Jesus, o arquétipo do amor. Um arquétipo é um modelo. E o modelo, muitos modelos comportamentais, eles estão dentro do inconsciente coletivo da nossa sociedade. Então acredita-se em algumas coisas como verdades absolutas, quando elas não são verdades absolutas. São arquétipos criados, que estão no inconsciente das pessoas. Um arquétipo criado que as pessoas acreditam e que é mentira. O meu pai sabe tudo, ele é o provedor, ele sabe o caminho da minha felicidade. Não sabe. É um modelo. Mas todo pai tem que se comportar daquele jeito. E os pais, os homens, quando vão se tornando pais, eles procuram atender esse modelo. Então o pai não chora, o pai não é fraco, o pai não é humano. Percebe? A gente se abriga e passa a viver tentando respeitar esses modelos criados pela sociedade. E quando você reencarna, você entra no mundo, você acaba recebendo da própria sociedade que te educa esses modelos que vão sendo introjetados e você passa a acreditar que esses modelos são verdades. Então quem sai um pouquinho fora da caixa é discriminado. Né? Prosseguindo aqui com a nossa reflexão. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. No parágrafo anterior eu falei dos avisos que chegam para mim, que chegam para você, para todos nós. Mas nós insistimos em continuar a desatender esses chamados, esses sinais que a vida vai nos dando e nós fazemos questão de não prestar atenção. Porque nós nos entrincheiramos verdadeiramente em situações de dor que nós elegemos para viver e cultivamos. E aí, que é claro que psicanalistas como eu e psicólogos agradecem, né? Porque o número de pessoas que precisam de ajuda é impressionante. Não que eu queira ver o sofrimento de ninguém, mas o padrão, normalmente, das pessoas de sofrimento é muito grande. Então você vê, nunca antes, na história da humanidade, se receitou tantas drogas para o vazio existencial das criaturas.
porque elas não conseguem lidar com as suas frustrações, com a verdade que lhes visita. E aí, o psiquiatra está lá para cumprir o papel dele. Existem bons e excelentes psiquiatras que são sensíveis para além da organização biológica, que procuram não atender apenas através de remédios alopáticos, a busca pelo equilíbrio do seu quimismo cerebral, das enzimas que ficaram descompensadas, porque nós não conseguimos lidar com a dor. Existem alguns que vão além e aconselham as pessoas a buscarem outros caminhos que não apenas o da medicação. Mas uma grande parte apenas receita, receita, receita e receita. E isso é muito grave, né? Então a gente precisa prestar atenção, meus amigos, nas sinalizações que vão chegando até cada um de nós. O Evangelho informa que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Jesus foi preso e foi encaminhado para a casa de um dos membros do Sinédrio. E Pedro, que estava lá todos os dias, ombro a ombro, bebendo da fonte do conhecimento, eu vou ficar de longe, porque senão vai dar um BO para mim. E aí nós que somos esses discípulos modernos, nos mantemos também afastados de Jesus. Vou repetir mais uma vez. Me perdoem, não sei se é a idade, a gente vai ficando chato e repetitivo, né? Não é virar santo. É ser mais humano. Nós precisamos de mais humanidade, de mais compreensão, de mais ternura, de mais fraternidade. É o que a gente precisa hoje, né? Então ele ficou no pátio lá do sumo sacerdote. Jesus foi preso e ficou no pátio. E um dos livros psicografados pelo Chico narra-se uma cena em que Jesus olha pela janela e os olhos dele cruzam com os olhos de Pedro. E é nesse momento que ele nega Jesus pela terceira vez e o galo canta. Porque Jesus havia advertido que ele faria isso, né? Ele que cortou a orelha do soldado romano, demonstrando valentia, na hora em que o bicho pegou, né? Como uma linguagem mais moderna, digamos assim, ele se afastou, porque ficou com medo, né? Então a gente precisa... Eu vou me perguntar aqui, vou voltar para casa me perguntando, e eu, evidentemente, que não vim aqui na condição de palmatória de ninguém, porque não sou, porque sou um aprendiz tanto quanto você, lhe digo, vamos nos perguntar, a que distância nós estamos de Jesus? Nós continuamos acompanhando Ele de longe? Como vai ser esse nosso Natal? Vamos acompanhá-lo de longe? Novamente, como fazemos sempre? Fica para reflexão particular, né? Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas quando chamados a testemunho importante. Demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, usando binóculos de exame, né, para ver Jesus de longe, efetivamente, usando binóculos a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Então, não dá, nessa altura da vida em que, como eu disse durante a minha fala inicial, nós constatamos a impermanência da vida e a fugacidade da vida, não é? O coronavírus está batendo na porta de todos nós. Então hoje nós estamos bem, amanhã nós não sabemos se estaremos. Ou seja, a vida é impermanente. Nós não temos nada.
O que eu sei e observo é que todos nós, independente de conta bancária, condição social, cor da pele, estamos na estação de partida 24 horas. Nós só não sabemos o momento em que se dará o nosso embarque. Mas ele se dará. Desejo que a gente fique aqui por muitos anos, porque é muito bom viver. Mas tenhamos consciência de que estamos num momento de prova planetária, com aprendizado e consequências individuais. Muita gente está acordando, mudando a vida. E muita gente continua dormindo. Não nos cabe aqui emitir juízo de valor a quem quer que seja. Mas nos cabe particularmente, cada um dentro da sua casa mental, refletir acerca dos problemas que vive, das dores que nos visitam, para despertar. Essa é a mensagem maior. Porque quando a dor nos visita, nós nos tornamos criaturas mais humildes e percebemos que nós não podemos acrescentar um minuto a mais na nossa vida, quanto mais na vida das pessoas que nós amamos, né? Então hoje, mais uma vez, a lição nos fala dos avisos que nós recebemos. Não foi isso que eu li aqui, pessoal, que eu comentei? Foi ou não foi? Pode responder os encarnados, os desencarnados já responderam. Foi ou não foi? Qual é o aviso que chega às portas do teu coração hoje? Qual é o aviso que a vida está enviando para as portas do seu coração? Normalmente, os avisos que nos chegam vêm nos falar de renúncia, de abdicar de algo que nós acreditávamos merecer viver, ou de um ganho que há muito imaginávamos, né, e acreditávamos chegar o tempo da colheita, mas não acontece nem se dá. E há quanto tempo às vezes você se arrasta num propósito que é o teu propósito, mas não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é um outro caminho, mas a gente se apega, né? Então a gente passa a usar uma viseira e só consegue enxergar diante dos nossos olhos aquele objetivo. Você luta, você se esforça, mas de certa forma você vai se ferindo, se arranhando, não é? Sendo coagido a mudar o teu destino. É como aquele pastor, e Jesus é o bom pastor, né? O bom pastor que conhece todas as suas ovelhas. E o que o pastor faz? O pastor tange as ovelhas, não é assim? Eu vou tangendo as minhas ovelhas. E nós somos ovelhas com uma característica muito singular. Nós todos somos rebeldes. Nós não gostamos de ser tangidos. E o cajado que nos tange, olha, você está saindo do caminho, aí o cajado te alcança, bate no teu bumbum, cajado conhecido como dor. Aí você leva um choque, se assusta, e busca voltar novamente para o caminho. Você segue por um roteiro, e de repente, eu gosto muito dessas duas palavrinhas, de repente, o licor capitoso da ilusão. Você experimenta, nossa, como a ilusão é doce. E mais uma vez você sai do roteiro que a vida trouxe para você, que te apresenta. E aí, as circunstâncias são dolorosas, para que você possa acordar. Não é que exista ninguém se comprazendo com as tuas lágrimas. Não é isso. Não é que exista um fatalismo na vida e você tenha que ser só um caminho. Não é que você tenha que se tornar espírita. Não é que você tenha que se tornar católico, nem protestante, nem judeu.
Mas nós temos que nos tornar criaturas mais humanas. E se tornar humano é viver a tua vida, vamos ser bem claro aqui, né? Sem ferrar a vida de ninguém. Sem atirar pedra em ninguém. E deixar que as pessoas parem de te incomodar com as escolhas que elas fazem. Porque cada um tem direito de sair do roteiro para aprender, na hora que for trazido de volta, que o roteiro é esse, que o caminho é esse, o caminho que vai nos levar a uma condição melhor. Os Espíritos nos dizem, lá no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para eles, o que seria a felicidade e o bem-estar? O que seria a felicidade material? A resposta é de uma sabedoria avassaladora. A felicidade material, sabe qual é? É a posse do necessário, dizem os imortais. A posse do necessário. E a felicidade moral e espiritual? Allan Kardec pergunta aos benfeitores, e eles respondem, a felicidade moral e espiritual é a consciência tranquila. Já dava para a gente pensar 2021 inteiro nessa resposta, não é, Silvia? A posse do necessário e a consciência tranquila. Que tesouro! Que tesouro que por muitas vezes nós deixamos compuscar pelo nosso egoísmo, pela nossa pretensão, por acreditarmos que estamos aqui como credores. Não, isso aí não pode acontecer comigo, logo comigo. Eu tenho tantas graduações, eu sou muito importante. Importante para quem e para quê? Não é? Quando essa dimensão de importância deve dar a grandeza exata do que é ser humilde e respeitar o semelhante. Você sabe com quem você está falando? É muita imbecilidade, né? Muita presunção de se achar credor da vida, quando na verdade nós somos devedores. Quantos personagens, eu posso falar particularmente de pessoa que morreu na minha família por causa de Covid-19. Quantas pessoas você não conhece que partiram? Por que elas? E se amanhã nós formos infectados, a pergunta não é por que comigo? E sim, por que não comigo, né? Nós não somos melhores do que ninguém. E aí, a gente precisa se alimentar, a gente precisa tomar banho, a gente precisa escovar os dentes, e a gente precisa alimentar o nosso espírito. E espírito, você não alimenta com roupa nova, você não alimenta com carro novo. Isso é alimento material, que todo mundo, se puder, deve ter. Uma boa casa, um bom carro, uma boa roupa, andar bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, né? Chega de catinga na terra, né? Tem muita gente catinguenta. A gente deve fazer valer as benesses da vida material, mas principalmente a gente precisa fazer valer as benesses espirituais, porque é isso que nos dá força, é isso que nos sustenta. Nós estamos todos, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos todos caminhando, cada um do seu jeito, cada um no seu passo, cada um no seu ritmo. Cada um dos senhores, se eu tivesse a oportunidade de ouvir agora em particular, certamente cada um apresentaria a sua dor, a sua cota de sofrimento, a sua cota de lágrimas. Porque faz parte aqui desse planeta essa situação real. Cada um de nós
carrega a sua cota de dor e lágrimas. Mas o poeta também nos diz que cada qual carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. E isso passa pela nossa compreensão da vida. E nessa marcha, alguns de nós dobram os joelhos sob o peso da dor. Choram e se abatem. Quando Jesus caminhava em direção ao Gólgota, ele dobrou os joelhos 2 vezes. No primeiro momento, Verônica se acercou do mestre e com um pano secou aquele rosto macerado pela dor, com sangue e suor. Foi significativo, porque existem muitas Verônicas que já secaram o nosso rosto, na figura de um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma esposa e de um marido. Não importa. Mas ele se levanta e caminha até que dobra os joelhos de novo. Dessa vez, a bateria dele arriou. Aí vem o personagem, Cirineu, pega a cruz, caminha alguns metros, mas tinha que devolver, né? A cruz era dele, não era do Cirineu, e devolve. Nenhum de nós está desamparado, jogado nesse mundo. O que nós estamos é afastados, estamos acompanhando Jesus de longe. Então que a gente possa se aproximar e aceitar. Eu preciso consertar, mudar o meu roteiro aqui, eu preciso mudar a minha visão de vida ali, para que eu me aproxime desse personagem que marcou a história da humanidade, para que todos nós hoje, quando pensarmos nos nossos fracassos, assim como Pedro experimentou fracasso, estando ombro a ombro com ele, a gente possa se erguer, caminhar e seguir adiante. A gente está chegando no final do nosso encontro. Eu não trouxe, eu tenho 92 livros publicados, né? Evidentemente que eu não trouxe todos os livros. Trouxe alguns exemplares, alguns livros de bolsa, de mensagens, se alguém se interessar. A minha esposa, aquela simpática que está ali de blusa vinho, estará ali e eu estarei lá fora. Não para abraçar, não é porque eu não queira, é porque não podemos. A gente pode bater o cotovelo, se alguém quiser. O meu desejo sincero de que você tenha um Natal de verdade. Um Natal de mais empatia com o semelhante. Um Natal onde esse personagem chamado Jesus possa se aproximar do seu coração e te convidar a ser mais humano nas tuas manifestações. Eu gostaria de deixar humildemente para os senhores e para as senhoras um presente. Eu não tenho outra coisa que eu possa vos dar, a não ser isso que farei agora. Eu ainda não tenho muito. Acho que eu não tenho quase nada do Cristo em mim. Mas o que eu tenho eu vou dar para vocês. Porque foi o que o Espiritismo me deu. Nesses anos em que eu venho vindo de fracasso em fracasso, tentando me aproximar de Jesus. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas nós vivemos, para a mesma luz volver. Nós buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor.
É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que terna expirando, cai ao solo fecundando, no chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando néros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu autor, e o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem aprendiz. É a lição de humildade e de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia. Nas fainas do evolutir terás a aventura que anseias nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é uma luz que se alcança. Tende fé, tende esperança para o infinito. Marchai. Que todos possam marchar, mesmo de fracasso em fracasso, como Pedro, no final da sua existência como apóstolo, e recebendo a sentença de que seria crucificado tal como o seu mestre, ele olha para o seu algoz e redargue: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, então eu peço para ser crucificado de ponta cabeça. Muita paz. Então, meus irmãos, com essa belíssima reflexão, agradecemos nosso irmão Adeilson e vocês podem seguir em paz. Muita luz. Então,